Olá, senhoras e senhores, voltei para a gravação do nosso terceiro bloco do 0800 do Estúdio Aulas. Vamos lá, já que você quer fazer concurso da Caixa Econômica Federal, a gente tem que estudar o Fórum Econômico Mundial e as características da economia brasileira. Tá bacana? Prestem atenção então, galera. Todo mês de janeiro, tá aqui ó, todo mês de janeiro ocorre o Fórum Econômico Mundial na cidade de quê, galera? Davos, na cidade de Davos, Suíça. Porra, professor, não é Davos não, é Davos, não. Davos, porque é em francês, galera, é em francês. Então tá lá, o Fórum Econômico Mundial. Gente, esse fórum é uma reunião, olha aqui, ó, reunião anual, tá? Reunião anual de quem? Quem é que participa do Fórum Econômico Mundial? Então tá aí. Quem são os participantes? Líderes políticos e econômicos mundiais, ok? Líderes políticos e econômicos mundiais. Então, na prática, galera, quem é que aparece lá, meus amores? Presidentes de bancos centrais, ministros da fazenda, banqueiros, empresários, industriais e principalmente os chefes de Estado e de governo dos países que mandam no mundo. E quem são os países que mandam no mundo, galera? Ou seja, na prática, quem vai participar deste Fórum Econômico Mundial é a galera do G20. G20. Você já sabe quem é a galera do G20. O G20 é formado pelo G7, os países da União Europeia que não estão no G7 e também quem, galera? Os BRICS. Os BRICS e outros de menor importância. Lembra dos BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, meus queridos, os países, as personalidades do planeta se reúnem lá em Davos, na Suíça, para debater o quê? Questões econômicas e financeiras mundiais. Mas não dá para a gente separar as questões econômicas e financeiras de questões políticas, de outras questões. Para você ter uma ideia disso, nos últimos 10 anos, o tema mais debatido no Fórum Econômico Mundial foi justamente a questão ambiental, mais precisamente a questão do aquecimento global, beleza? Então lembra, predominantemente eles trabalham questões econômicas e financeiras, mas há espaço também para outros assuntos. O grande barato, gente, é que a presidenta Dilma, Dilma, participou pela primeira vez do Fórum Econômico Mundial. Participou, vou botar aqui para você, pela primeira vez. Gente, isso é estranho. Dilma está aqui dentro do BRICS, o Brasil. Dilma está no seu 4º ano de governo, mas somente agora, no último ano, é que Dilma resolveu participar. Meus amores, por que ela não participou dos blocos, dos encontros anteriores? Prestem atenção, galera. No ano de 2009, o Brasil estava na crista da onda. O mundo tinha entrado em crise em 2008. Lula disse que aquela crise ia chegar aqui só uma marolinha. Não foi uma marolinha, mas também não foi uma catástrofe, como os pessimistas diziam. E no ano de 2009, o Brasil voltou a crescer com taxas de crescimento significativa. O Barack Obama, logo em seguida, disse que o Lula era o cara, o Lula é meu chapa, o Brasil iria sediar a Copa do Mundo, o Brasil era sede da Olimpíada, o Brasil estava na crista da onda. Resultado, meus amores, lá naquele contexto, prestem atenção aqui, a revista The Economist trouxe o Brasil na capa com o Cristo Redentor. E não era o Cristo Redentor assim, era o Cristo Redentor assado, ó, para o alto e avante. Ou seja, o Cristo Redentor aparecia na capa como representando o Brasil, com turbinas nos pés, decolando, representando que a economia brasileira estava decolando a todo vapor. Tá bom. Só que, ou seja, enquanto o Brasil estava numa situação considerada tranquila, quando comparado aos demais países, Dilma desdenhou e não foi ao Fórum Econômico Mundial.
mas o tempo passou. E agora, recentemente, no mês de dezembro, se eu não estou equivocado, de 2013, a mesma revista The Economist trouxe o Brasil na capa. Só que agora o Cristo Redentor aparecia com as turbinas apagadas e mergulhando nas águas da Baía da Guanabara, mostrando que a economia brasileira decolou e o que, galera? Afundou, segundo os analistas internacionais. Então presta atenção, Dilma foi ao Fórum Econômico Mundial com o seguinte objetivo: convencer os investidores internacionais de que vale a pena investir dinheiro no Brasil, apesar dos frágeis indicadores econômicos brasileiros. Então, convencer os investidores internacionais de que vale a pena investir. Em outras palavras, a Dilma queria convencer os caras que o quê? Que o Brasil não está afundando, ele só está fazendo um voo rasante para avançar de forma ainda mais, o que, galera? Intensa. Olha para cá então, meus amores. Olhem para cá, por favor. Tá? Então, Dilma queria convencer os investidores internacionais, apesar dos nossos frágeis indicadores econômicos. Como é que estão os indicadores econômicos brasileiros? Indicadores econômicos. Como é que eles estão? Primeiro deles, vamos lá. A nossa inflação. Como é que está a inflação brasileira nos últimos tempos? A nossa inflação está o que, galera? Em alta. Inflação em alta. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. O centro da meta inflacionária, considerado ideal pelo Copom, o Conselho de Política Monetária, que você já estudou nas suas aulas de conhecimentos bancários. Então a equipe econômica lá geral considera que o ideal para o Brasil é uma inflação de 4,5% ao ano. 4,5% ao ano. Presta atenção aqui, galera. Em 2012, a inflação brasileira fechou em 5,84%, ou seja, longe do centro da meta. E em 2013, a inflação fechou em 5,91%. Já mais longe ainda do centro da meta, o que assusta a galera e o que queima o filme da presidenta Dilma. Queima o filme da presidenta Dilma. Então, meus amores, a inflação está subindo. Por quê? Porque o povo brasileiro danou o pau a gastar, porque o governo incentivou. O governo diminuiu o depósito compulsório, deixando mais dinheiro nos bancos. Logo, os bancos têm mais facilidade de emprestar. O governo diminuiu o juro e a gente compra com o carnê das Casas Bahia. Com o juro baixo, a gente faz carnê mesmo, porque a gente só é feliz se tiver um carnê. Só que aí o povo comprou tanto. E aí eu pergunto, se todo mundo quer comprar o que, galera? Celulares? Se todo mundo quer comprar celular e eu tenho celular para vender, eu vou vendê-lo caro ou barato? Claro que eu vou vender caro e isso faz a inflação, o que, galera? Subir. Então tá lá. Agora, gente, que a inflação subiu e queimou o filme da presidenta Dilma, ela quer fazer exatamente o contrário. Tem que desestimular o consumo do povo. E para desestimular o consumo do povo, olha aqui, a equipe econômica vem continuamente fazendo o que? Elevando a taxa de juro. Então a taxa de juro, relembra lá, a Selic, taxa de juro, o que, galera? Em o quê? Em alta. Taxa de juro em alta. Só para vocês terem uma ideia, quando eles queriam que a gente consumisse, no governo Dilma, a taxa de juros chegou a 7,5%. 7,25, na verdade, foi o indicador mais baixo. E agora eles estão, subindo a taxa de juro. E na atualidade, ela está em quanto, galera? 10,75. E o Copom, na sua ata, após a última reunião, ele já deixou claro que novos aumentos poderão vir na taxa de juros. Bacana? Então tá lá. Qual é a regra? Com juro alto, o povo não compra. Porque a gente compra no crediário, hein? Com juro alto, o povo não compra. Se o povo não compra, o comércio não vende. Para vender, o comércio tem que baixar o preço. E baixando o preço, o governo, com essa estratégia, o governo acha que vai baixar a inflação. Tá claro isso?
Mas tem o outro lado da história. Presta atenção. Com juro alto, o povo não compra. Se o povo não compra, o comércio não vende. Se o comércio não vende, a indústria não produz. Se a indústria não produz, ela não precisa de matéria-prima, que também não será o quê, galera? Produzida. Resultado, o setor primário não produz a matéria-prima, o setor secundário não produz a indústria, o comércio não vende e a economia fica o quê, galera? Estagnada. Então, resultado, olha aqui, galera. Fraco, o que, galera? Fraco crescimento do PIB. Fraco crescimento do PIB. Quanto deu, ó? 2,3% no ano de 2013. Acabou de sair esse resultado do PIB. O PIB de um ano sempre é divulgado ou no mês de fevereiro ou no mês de março. Divulgaram no mês de fevereiro e o PIB brasileiro foi de 2,13. Pergunto, PIB, PIBinho ou PIBão? PIB, PIBinho ou PIBão, meu amigo Eric? PIBinho, PIBinho. Mas apesar de ser considerado um PIBinho, ele ainda é um dos maiores do mundo. O que mostra, meus amigos, que se o Brasil não vai bem, o mundo também não tá essa garapa toda. Tá entendendo a parada? Até porque as economias mundiais, você viu comigo no bloco de globalização, que as economias mundiais estão bastante integradas e, portanto, o que vai mal para um acaba indo mal para o outro. Tá aí, galera. Esse é o Fórum Econômico Mundial e as características da economia brasileira. Só tem um problema, eu pergunto. O objetivo da Dilma era convencer os investidores internacionais de que nós éramos um país viável para investimentos. Pergunto, ela convenceu? Sim ou não? Lê meus lábios. Segundo o jornal de economia Financial Times, a Dilma não conseguiu convencer plenamente e o Brasil foi considerado o grande perdedor do Fórum Econômico Mundial. O grande perdedor. Tá bacana? Então tá aí. Esse é o assunto e a gente muda de assunto apagando aqui rapidamente. Que outro assunto importante pode aparecer no nosso concurso da Caixa? Que outro assunto importante? Vamos lá. Tá aqui, ó. Apagou? Vamos lá, gente. Que outro assunto importante pode aparecer, ó? Manifestações no Brasil. Manifestações no Brasil 2013, 2014. Tá aí, galera. Falando em manifestação, saindo aqui dessa gravação, eu irei descer ali para o Congresso, porque hoje vai ser discutido no Congresso o Plano Nacional de Educação. E como bom professor que sou, estarei lá em um movimento nacional reivindicando, protestando, manifestando para mais investimentos em educação, principalmente em educação pública. Estou descendo para lá, por isso que eu tenho que gravar isso aqui rapidamente. Pois bem, gente, presta atenção aqui. Em junho de 2013, explodiram as manifestações no Brasil. Por que que o povo foi para a rua, meus amores? Qual foi o estopim? O estopim foi o que era? O aumento de quanto? De 20 centavos nas passagens de ônibus no estado de São Paulo. Aumento de 20 centavos. Gente, 20 centavos parece pouco, mas faça um cálculo básico. Lá em São Paulo, ninguém pega menos de 2 conduções para ir da periferia para o centro. Vamos supor que o cidadão pega 2. Se ele pega 2, para ir e para voltar, 20 centavos. Então é 40 centavos para ir, mais 40 centavos para voltar. Por dia ele vai gastar mais de 80, vai gastar 80 centavos a mais. Se o cidadão trabalha de segunda a sexta, ele vai gastar R$4 a mais por semana. No mês, R$16. Pobre que é pobre não trabalha de segunda a sexta. Pobre que é pobre trabalha de segunda a sábado. Nós, né? Não, Eric? Tá aqui. Resultado, a gente gasta 20 pau de passagem. R$20, galera, parece pouco. Mas para quem ganha salário mínimo, isso faz uma enorme diferença. Resultado, o povo já estava puto, porque o transporte é de péssima qualidade e a passagem estava aumentando. Para piorar ainda aí, olha lá, entrou em ação lá em São Paulo o Movimento Passe Livre. Movimento Passe Livre é um movimento juvenil estudantil
que defende a total gratuidade do transporte público em várias capitais brasileiras. Pois bem, eles têm uma lógica, ó. A segurança é pública e é de graça. A educação é pública e é de graça. A saúde é pública e é de graça. O transporte é público, mas é pago. Não! Eles querem 0,800, igual esse curso aqui. Eles querem 0,800 para o transporte público. Resultado, com o aumento da passagem de ônibus, o Movimento Passe Livre resolveu marcar uma manifestação na Avenida Paulista. Tá lá. Lá vem os moleques gritando na Avenida Paulista. 18 horas, gente. Avenida Paulista parada. 4 milhões de pessoas se ferrando lá em São Paulo por causa da manifestação. E tem que se ferrar mesmo. Manifestação que não prejudica ninguém não é manifestação. Se for para não prejudicar ninguém, vai para a igreja rezar. Tá entendendo a parada? Então tá lá a molecada gritando. Saúde, educação, o futuro da nação. Saúde, educação, gratuidade no busão. Tava lá a molecada gritando. E vem a molecada caminhando, mas no meio do caminho havia uma pedra. E a pedra era a Polícia Militar de São Paulo. E a molecada veio caminhando e a Polícia Militar lá com o bope aqui, ó. O escudo aqui e o cacetete, ó. A adrenalina do policial subindo, ele fica irracional. Os jovens também são irracionais e foram em direção aos policiais. Os dois grupos se encontraram e a polícia disse: daqui vocês não passam. E os meninos disseram: passamos sim, porque o combinado é ir até acolá. Daqui não passa. Por quê? Porque não? Porra, disse a polícia. Gente, a polícia é intransigente por sua função constitucional. O jovem também é intransigente por sua função, por sua estrutura de idade, por sua estrutura etária. Um intransigente do lado com um intransigente do outro. Eu passo, tu não passas, eu passo, tu não passas. Bum! Bomba de gás lacrimogêneo, bala de borracha, cacetete de borracha no lombo, spray de pimenta na cara. Ai, o menino com spray na cara, ele grita e sai correndo. Jovem já é um bicho revoltado de natureza. Injustiçado, ele fica puto. E aí a molecada correu. E no que correu, meu irmão? A molecada já correu tocando o terror. E falou o quê? Ah, a culpa é da parada de ônibus, é do orelhão, a culpa é do vidro do banco. E a molecada chutou o que tinha pela frente. E foi uma quebradeira sem fim. Resultado, olhe pra cá. Olhe pra cá. Em meio a isso tudo, a MPL versus Polícia de São Paulo é igual ao que, galera? Violência. A violência pegou. E aí, meus amores, a imprensa classifica tudo aquilo como ato de que, galera? Vandalismo. E os jovens ficaram mais putos ainda, porque não era vandalismo. O ato de vandalismo foi de uma minoria. Mas os jovens mostraram como? Olha aí, gente. Os jovens mostraram por meio das redes sociais que tudo era pacífico, que tudo era justo, e por meio das redes sociais foram convocadas novas, o que, galera? Foram convocadas novas manifestações que acabaram se espalhando pelo Brasil inteiro. E aí, os jovens disseram: não se trata de... disseram os jovens, povo brasileiro, não basta dar apoio, vocês têm que participar. E os moleques colocaram hashtag vem pra rua. E eu fui, tava lá, Pois bem, mas aí a molecada disse também, não se trata de apenas 20 centavos. Nós estamos aqui por algo mais, E qual era esse algo mais? Então tá aqui, meus amores. Quais foram as causas das manifestações? Vamos lá. Primeiro, havia causas, o que, galera? Sociais. Qual a principal bandeira? Precariedade dos serviços públicos básicos na área de educação, segurança, transporte e saúde. Ou seja, isso tá o que, galera? Péssimo. Basta ver aqui o pessoal de Brasília tocando fogo nos ônibus e fechando a BR-040 porque não tem transporte de qualidade. Tá lá. Sociais. Vamos lá. Havia lá também, galera, demandas o quê? Demandas políticas. Quais as demandas políticas? O povo estava puto com o quê? Com a corrupção. Com o mensalão, que todo mundo já tinha sido julgado lá, muitos já estavam transitados em julgado e ninguém tinha sido preso ainda. O povo protestava contra a PEC
37, aquela que tenta limitar os poderes de investigação do Ministério Público, abrindo mais espaço ainda para a corrupção. E o povo exigia também uma reforma, o que, galera? Política, porque a atual estrutura político-partidária brasileira está, o que, galera? Corrompida, destruída e decadente. Tá bacana? Então a galera exige uma reforma política também. Tá lá. E os jovens ainda protestavam contra questões econômicas. E qual era a principal? Gastos excessivos, exagerados, superfaturados com as obras da Copa do Mundo. Com as obras da Copa. A Copa é da FIFA, mas o lucro é da FIFA, mas o gasto com a porra da Copa é do Brasil. E aí peguemos Brasília como exemplo. O Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, custou para os cofres públicos cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bilhão e 800 milhões de reais, galera. Você tem ideia do que é isso? Não tem não, a gente anda com 10 reais na carteira, como é que a gente vai saber o que diabo é 1 bilhão e 800 milhões? Agora ele está aqui, ó, o estádio mais caro do planeta Terra. Mas, pode piorar, em janeiro, está lá no Diário Oficial do Distrito Federal a liberação de mais 300 milhões para, pasmem, reformar o estádio que foi inaugurado há menos de um ano, porque o teto está cheio de vazamento. Olha aqui, galera, ele que é o estádio mais caro do mundo, agora será o mais caro da galáxia. Eu não conheço outro planeta que tem um estádio tão caro quanto esse. Você está entendendo? Tá aí. Em contrapartida, 6 mil crianças no Distrito Federal de 4 e 5 anos estão fora da escola porque não tem escola de educação infantil, não foi construída. 20 mil crianças do DF estão fora da creche porque não tem creche. Vamos botar os meninos para ficar no estádio, os meninos de 0 anos, jogando futebol lá no estádio. O que é mais importante? É estádio ou é educação, saúde e creche? O Ronaldo Fenômeno, você lembra? O Ronaldo Fenômeno falou que é mais importante hospital, ou melhor, é mais importante estádio do que hospital. Ronaldo Fenômeno é um filho da puta, ele não frequenta o hospital, porra. E tem mais, não vamos nem discutir o que o Ronaldo Fenômeno fala, porque um cara que não sabe nem diferenciar homem de mulher, não merece crédito, ele estava pegando os travecos lá, não sabe diferenciar porra nenhuma. Então tá aí, ó, e vem me dizer que estádio é mais importante que hospital. Você tá entendendo? Então vamos lá, meus amores, presta atenção aqui. Olha aqui, ó, características. Muita atenção nisso. Essas manifestações tiveram 3 características que as tornam diferentes de tudo que já existiu. Quais são as características? Número 1, ó, articuladas. Por meio de quê, galera? Articuladas por meio das redes sociais. Em geral, meus amores, o CESP compara essas manifestações com as últimas que ocorreram no Brasil. A do impeachment do Collor em 1992 e a das diretas já em 1984. E naquela época não tinha redes sociais. Olha para cá. Essas manifestações foram o que também, galera? Apartidárias. Não teve partido político por trás e tudo mais. E não teve também o que, galera? Lideranças. Então vamos botar aqui, ó. Sem o que, meus amores? Sem lideranças. Então, gente, tá aí, ó. Não teve aquele que convocou o povo, foi porque foi espontaneamente convocado por meio das redes sociais. E aí eu volto aqui e pergunto para você, meus amores. Diz o ditado que quem não chora não mama. O povo chorou. Mamou? Sim ou não? Ou seja, essas manifestações deram algum resultado, sim ou não? Sim, elas deram vários resultados pontuais. Ó, presta atenção. Primeiro resultado. Ocorreu a redução das passagens de ônibus em várias cidades. Isso é bom. Número 2. A PEC 37 foi o que, galera? Rejeitada no Congresso. Eles que eram favoráveis, na hora H, quando o povo pressionou, eles foram contra. E ainda diziam, pelo povo, para o povo e com o povo, contra a PEC 37. Foi só a galera pressionar que eles mudaram de opinião. Número 3, galera. A Câmara aprovou o quê?
a corrupção como crime hediondo e o fim do voto secreto. Lembra que só falta aprovar, ainda falta aprovar no Senado. O Senado, por sua vez, número 4, aprovou o que era a lei da ficha limpa para servidores públicos que forem ingressar agora no serviço público. Número 5, a presidenta Dilma Rousseff propôs a criação de uma Assembleia Constituinte exclusiva ou de um plebiscito para tratar da reforma política. Lembrando que isso não foi adiante. Número 6, a presidenta Dilma sancionou o Estatuto da Juventude e a lei que destina 100% dos royalties do petróleo para educação e saúde. 75% para educação e 25% para saúde. E, número 6, como o povo estava exigindo melhoria nas condições de saúde, a Dilma ainda criou o Programa Mais Médico, programa esse extremamente polêmico. Tá vendo? Se o povo chora, eles vão lá e fazem. O problema, gente, o gigante acordou? Não. Como eu costumo dizer, o gigante, ó, botou o celular no soneca. Trim! Só mais 5 minutos. E voltou a dormir. Então o gigante não acordou. Ele despertou. Quem sabe, ele acorda novamente durante a Copa. Você vê que as novas manifestações no Rio de Janeiro e em São Paulo, a galera não é mais contra os investimentos da Copa, que já foi feito. Agora é contra a Copa. E a galera está gritando, não vai ter Copa, não vai ter Copa. Ou seja, a chapa pode o quê, galera? Esquentar. Vamos esperar para ver. Tá aí. Jazinho, eu volto. Conta o bloco para você. 0800 do Estúdio Aulas.